minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. É um prazer, sempre uma alegria ter vocês aqui comigo. Se vocês já seguem meus estudos, eu peço que você continue deixando o seu like, deixando a sua observação final. Se você não me segue, assina o sininho das notificações, coloca e aperta o sininho e começa a seguir para a gente conhecer essas histórias maravilhosas da Palavra de Deus. Nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 2, quando nós vamos ver uma ruptura, vai haver uma ruptura no reino de Israel. Uma parte do povo vai querer Davi como rei e a outra parte vai querer que o filho de Saul é que continue reinando. Nós vamos ter aqui um romper, nós vamos ter aqui uma quebra no reinado de Hebron, no reinado de Israel. Então, depois de saber da morte de Saul e de Jonatas, o Davi consulta o Senhor. Veja que coisa interessante. Tudo que o Davi ia fazer, ele consultava o Senhor. É algo que você deve aprender com o Davi. Toda atitude que você for tomar, por mais simples que ela possa parecer, consulte o Senhor. O Espírito Santo vai te orientar a fazer a coisa certa, na hora certa, no momento certo e do jeito que Deus espera que você haja. Amém? E ele pergunta, o Davi pergunta para o Senhor, eu devo subir? E o Senhor disse, sobe. E ele disse, para onde? E o Senhor lhe disse, para Hebron. Versículo 1. Veja bem que específico, né? Faço isso? Sim, faz. Para onde eu vou? Vai para Hebron. Então tem dia, tem hora e tem lugar. O Senhor é muito específico naquilo que ele ordena. Impressionante a clareza com que Davi fala com o Senhor e como o Senhor responde para ele com precisão. A única vez que Davi não consultou ao Senhor foi quando ele olhou para Betseba, nós sabemos, lá no pátio, onde ele estava, e ele fez uma coisa terrível, mas isso é mais para frente, né? Nós evitaríamos muitos erros nas nossas vidas se nós aprendêssemos a fazer como Davi sempre fazia. Tudo que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor. Aleluia! Então, Davi sobe para lá com as suas duas mulheres, a Ainoã e a Abigail, e também com seus homens, cada um com suas famílias, e vão habitar em Hebron. Versículo 3. Os homens de Davi ungiram-no como rei da casa de Judá e avisaram que Saul tinha sido sepultado por alguns homens de Jabes de Gileade, e o Davi fica muito feliz que eles tenham sepultado dignamente Davi e seus homens, Saul e seus homens, e ele os abençoa e os agradece por terem feito isso. Versículos 4, 5 e 6. Mas o Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, constituiu a Isbosete, que era o filho do Saul, como rei das partes de Gisrael, Gileade, Efraim, Benjamim e todo Israel. Ou seja, ele não aceitou o reinado de Davi, então ele constitui Isbosete, filho de Saul, para que continuasse o reinado de Saul em Israel. Versículos 8 e 9. O Isbosete começa a reinar sobre Israel com 42 anos, porém, Judá passa a seguir a Davi. Versículo 10. Davi então reina em Hebron por 7 anos e meio, cada um no seu reino. Mas Abner, o filho de Ner, junto com os servos do Isbosete, filho de Saul, vão se encontrar com Joabe, filho de Zeruia e servo de Davi, perto dos tanques de Gibeon, parando cada um do lado dos seus tanques. Ou seja, eles fizeram uma fileira de homens e se posicionaram ali para a guerra. Versículo 13. E Abner e Joabe com 12 servos, olha que interessante, né? Cada um tinha 12, como Jesus teve 12 apóstolos. E esses 12 servos de Saul e os 12 servos do Abner se posicionam e cada um deles fere o outro com a espada. Por isso aquele lugar foi chamado de Eucate Azurim. Então houve um empate, porque um feriu ao outro. Nesse dia vai se seguir uma violenta batalha, porque depois que um feriu o outro, esses 12, vieram 300, todos que estavam do lado de um e do lado do outro, e começaram uma batalha sangrenta. Mas Abner e os de Israel foram feridos e perderam para os servos de Davi. Versículo 17. Ou seja,
eles acabaram perdendo a guerra para Davi. E os filhos de Zeruia, os Joabe, Abisai e o Azael, foram atrás do Abner. Mas esse acaba matando Azael. E seus irmãos Joabe e Abisai continuam a persegui-lo. E quando chegam ao outeiro de Amá, os filhos de Benjamim se ajuntam atrás de Abner e formam um batalhão para defendê-lo. Versículos 24 e 25. É nessa hora que o Abner grita para o Joabe que parassem de lutar, irmão contra irmão. Olha que atitude bonita, porque Deus não se agrada que irmãos lutem contra seus próprios irmãos. Dentro da igreja, fora da igreja, irmão tem que viver em paz com o outro irmão, servos de Jesus Cristo hoje. Amém? Joabe toca a buzina e todo o povo parou de lutar. Eles obedeceram e não mais perseguiram a Israel. Os homens de Abner passaram o Jordão e foram para Manaim. Versículos 28 e 29 nos contam isso. Joabe voltou de perseguir o Abner e ele ajuntou 19.000 homens. Versículo 30. Os servos de Davi feriram 360 homens de Benjamim e Azael. E Azael foi sepultado na sepultura de seu pai Zeruia, enquanto Joabe e seus homens voltaram para Hebrom. Versículos 32. Olha como estava uma divisão. A metade de Israel, do povo de Israel, queria que fosse Davi o seu rei e uma outra parte que fosse o reinado de Saul através do seu filho. Então essa briga entre Abner e Joabe, que acabou resultando na morte de Azael, seu irmão, e que no final, na morte de mais de 300 homens de Abner, é um incidente que apontava para muitos outros conflitos dali por diante. Provérbios 17 e 14 nos adverte: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Olha que conselho hábil. Então, antes de você entrar numa contenda, desista dela. É melhor você se subjugar, é melhor você não entrar numa rixa, numa contenda, do que você começar, porque é como abrir de uma represa. Depois que abriu, não tem mais jeito de estancar aquilo. Evitar a contenda, principalmente entre irmãos, é um desejo do coração de Deus. E diz que é uma coisa que ele abomina. 6 ele odeia, a 7ª ele abomina. E qual é essa 7ª? A contenda entre irmãos. Então evitar é uma atitude sábia, necessária, porque uma vez que começa, é muito difícil dela ser contida. Então seja sábio, seja prudente, evite começar disputas. Sempre há uma maneira melhor de resolver o problema doméstico sem que haja briga e sem que haja rixas entre irmãos. Vamos ver se esse incidente vai trazer grandes problemas para o povo de Deus. Continuamos amanhã com 2 Samuel, capítulo 3, aonde o reino de Davi vai se fortalecer. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados, que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, te traga sempre à memória a esse conselho, sempre consultar o Senhor e evitar contenda entre irmãos. Esse é o cerne desse capítulo aqui. Amém? Amanhã nós voltamos em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir. Aleluia, um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.